Ah, mas, professor, eu estou lá na minha seção e a minha seção prevê cadeira extensora, eu vou simplificar mais uma vez o exemplo. Cadeira extensora, leg press 45, hack press ou agachamento, vamos colocar um agachamento. Agachamento e nórdica reversa. Aí alguém me fala assim, ora, se nós formos definir uma ordem para estes exercícios, a cadeira extensora certamente virá por último. Porque se eu jogo a minha cadeira extensora no início da sessão, vou prejudicar os estímulos subsequentes. Esse é o argumento que nós ouvimos, sim ou não? O que eu digo? Ora, eu posso manter essa cadeira extensora aqui. Eu posso trabalhar essa cadeira extensora para uma maior margem de repetições, como 15 a 25. Máximas, professor. Máximas. Vamos usar o exemplo com máximas. Beleza. 3 séries. Qual é o argumento? Queimou os próximos estímulos. É isso que nós ouvimos. Ora, professores, se eu adoto esse primeiro estímulo para, de fato, exaurir as 4 cabeças do quadríceps, porque as 4 cabeças do quadríceps serão demandadas de forma relevante na cadeira extensora. Cadeira extensora implica hipertrofia relevante das 4 cabeças do quadríceps, malgrado priorize o reto femoral enquanto músculo demandado, se aqui nós nos referirmos à hipertrofia muscular. Mas as 4 cabeças são de fato estimuladas na cadeira extensora. O que vai acontecer com esse leg press? Ora, se ele seria realizado na minha prescrição para margens de 10 a 12, com 300 quilos, ele será realizado para margens de 10 a 12, porém, com 200 quilos. É só um exemplo. Mas quem me disse que esta redução de intensidade ensejará prejuízo para a resposta que busco? Ora, se eu estou falando aqui sobre hipertrofia muscular, eu não devo esperar prejuízo ao adotar esta estratégia. Vou fazer isso aqui ao longo de todo o programa de treinamento? Não. Mas não descartem a utilidade de, para aquele indivíduo que segue a mesma sequência, agachamento, leg press, joga a extensora por último, a mesma sequência ao longo de anos. Isso aqui pode significar para ele uma técnica avançada, um método avançado. E eu só manipulei a ordem dos exercícios. Isso aqui pode significar quebra de platô para ele. Ora, professor, você colocou a extensora no início do meu treino. Acabou o resto. Ora, vamos manipular os demais. Imaginem, seguindo o exemplo, cadeira extensora, e eu vou até modificar aqui, só para provocar. Cadeira extensora, de 25, 35 máximas, buscando a falha, 3 séries. Leg press, vou trabalhar para, eu jogo esse agachamento para cá. No agachamento, trabalho de 10, ou de 8 a 10, com 2 ou 3 em reserva. Depois, eu venho para o leg press 45, jogo para cá, após o agachamento, e nele, trabalho de 15 a 20, buscando nas duas. Imagine que tudo aqui são 3 séries, só para simplificar o exemplo. Eu trabalho de 15 a 20, deixando 2 repetições em reserva,
porém buscando a falha na última série. 15 a 20. Aqui eu trabalhei de 8 a 10, 2 a 3 em reserva. Aqui de 25 a 35, no início da sessão. E aqui de 15 a 20, deixando a falha para a última série. E depois eu jogo a nórdica reversa. Estímulo predominantemente excêntrico, levando as 4 cabeças do quadríceps a comprimento longo. Ou seja, eu deixo para impor o estresse mecânico aumentado após toda essa sequência de estímulos. Não devo esperar prejuízo para hipertrofia? Claro que não. Aliás, se isso aí soa estranho para você, pode ser exatamente o recurso ideal para romper platôs. O melhor método, professores, usando uma frase do nosso querido Jonato Prestes, o melhor método é aquele que você ainda não caminhou por ele. Aquele que você ainda não degustou. Ali pode estar, digamos que, a melhor combinação de variáveis para o que você precisa. Então, nessa disciplina, certamente, em diversos momentos, nós vamos fugir um pouco de discussões mais próximas ao trivial, mais próximas ao lugar comum. Muito me assusta colegas condenarem métodos sob o argumento de que não há diferença para protocolos tradicionais. Eu estudo métodos há anos, tenho algumas contribuições na literatura e poderia dizer: qual o grande problema dos métodos e sistemas avançados de treinamento de força? É que eles não foram investigados com a nossa população, a população com as quais vocês vão trabalhar, com as quais vocês trabalham. Via de regra. Segundo ponto, as avaliações realizadas, medida de hipertrofia, por exemplo, são menos comuns para as investigações de métodos avançados. Sou muito sincero em dizer, o nosso ponto zero, a investigação sobre o ponto zero, foi conduzida em um estudo agudo. A pandemia prejudicou as coletas. Eu não tive como finalizar o estudo crônico. Infelizmente, nós temos dados agudos para discutir, mas é um começo. No entanto, conhecendo o pouco que eu conheço sobre métodos, eu seria capaz de dizer o seguinte: não descarte-os, não afaste a utilidade. Via de regra, eles não serão efetivos somente naquela formatação que está ali registrada, que está na literatura quando foi investigado. Na verdade, cada método sugere uma combinação de variáveis metodológicas do treinamento, mas ao treinador caberá a manipulação durante, inclusive, a condução da sessão. Esse trabalho foi por nós publicado há alguns anos. Na verdade, esse trabalho foi de 2021, isso. E aí, nós realizamos uma revisão de literatura para descrever as principais características de cada fase da preparação de um atleta, um fisiculturista. Quando nós publicamos esse trabalho, inclusive, eu desenhei essa figurinha que vocês estão vendo aqui e ela consta lá no artigo. Eu passei muitas noites para desenvolver isso aí que vocês estão vendo. Espero que apreciem. A figurinha ficou tão bacana, a ilustração, que ela foi capa da revista, da Sports. Mas o que nós trazemos nessa figura? Nós trazemos um resumo das principais características observadas em cada fase da preparação. Aí qual foi a crítica própria de rede social? Isso aqui não tem nada a ver com o que eu faço. Não, isso aqui não coincide com a minha estratégia de preparação. Ok. Nós não estamos sugerindo essas características. Nós estamos descrevendo as características que foram observadas com base nos estudos revisados. Entende a lógica? Eu não poderia, por exemplo, não concordo com
nesse pré-contest, não concordo com a utilização de intervalo de repouso curto. Não é a minha opinião, não é a opinião dos autores. Era o que constava na literatura. E aqui eu reconheço uma limitação significativa na literatura. Percebam, até para extrair diretrizes com base em evidências científicas é difícil de apresentar para vocês. Por quê? Porque geralmente, via de regra, cada preparação tem sua característica. E via de regra, as preparações são realizadas longe desse cenário, longe deste olhar da ciência. Na verdade, o treinador, ele não está minimamente interessado, ou pode não estar minimamente interessado no que a literatura vem a dizer. Ele conduz a preparação, muitas vezes, com base no próprio feeling. Então, eu trago esse trabalho para dizer a vocês o quanto é difícil reunir informações baseadas em evidências científicas para falar sobre estratégias ou métodos avançados, técnicas avançadas de treinamento. Porque cada um de vocês pode estar olhando para essa figura, ressalte-se, ela deriva dos estudos revisados, ela não é uma criação nossa, ela deriva dos estudos realizados, pode estar olhando para essa figura e dizendo, não faz o menor sentido para mim. E foi isso que nós ouvimos, principalmente no Instagram, após a publicação do trabalho. Alguns, cientistas de redes sociais utilizavam a figura para criticar a produção, como se nós estivéssemos sugerindo essas providências. Eu trago o trabalho exatamente para mostrar para vocês o quanto é difícil identificar a técnica, identificar a estratégia que trará melhor resultado para o atleta. É muito difícil. E aqui nós estamos para discutir diretrizes, ou seja, nós